Mesmo após o fim da infecção, os pacientes que contraíram a Covid-19 relatam sequelas deixadas pela doença. As manifestações são diversas. As mais citadas até o momento são fadiga, falta de ar, dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, perda do paladar e do olfato, dor no peito, tontura, trombose, palpitações, depressão e até perda de memória. É o caso de Ricardo. Ele conta que tem apresentado algumas das sequelas do pós-Covid. Por exemplo, perca da visão. Como eu trabalho como design e passo muito tempo em frente ao computador, eu noto que a minha vista embaça frequentemente. E tenho notado também outra coisa, a perca da memória. Tem coisas simples do dia a dia que passa despercebido, que eu esqueço mesmo. E eu notei também, não eu mesmo, a minha esposa notou a queda de cabelo. Quando ela observou, tinha cabelo aqui nas minhas costas. As pesquisas mostram que para alguns pacientes a recuperação da doença não termina após a alta do hospital. Isso porque as sequelas deixadas pela Covid-19 podem exigir novos acompanhamentos médicos para evitar outros danos à saúde. É importante que os pacientes que já tiveram Covid, principalmente aquela manifestação moderada a grave, seja que precisaram de internamento hospitalar, precisaram até mesmo de UTI, que tenham cuidado, porque o Covid pode provocar uma inflamação que pode perdurar. E essa inflamação pode atingir o coração, provocando uma doença chamada miocardite. O Covid traz sequelas de cansaço fácil, alterações de diminuição da resistência física. Por isso é importante haver uma avaliação, um check-up pós-Covid. Os cuidados devem ser ainda redobrados para aqueles pacientes que possuem algum tipo de comorbidades. Os pacientes que já têm doença de base prévia, como pressão alta, diabetes, colesterol e outras doenças do coração, que já tiveram infarto, que tenham um cuidado redobrado, no sentido de tomar a medicação na hora, fazer a dieta adequada, fazer a atividade física na medida do possível para a situação de lockdown. E o mais importante, combater o estresse. As consequências também são identificadas na visão. O quadro pode começar, às vezes, não tão frequentemente, com uma conjuntivite. Além disso, a gente percebe alguns pacientes que a gente não sabe dizer se é realmente pela própria infecção, pelo SARS-CoV-2, ou se é pelo próprio tratamento para debelar o processo inflamatório que essa infecção causa, né? Então a gente percebe alguns casos de pacientes que desenvolveram, por exemplo, herpes ocular após o tratamento, pacientes que tiveram uma internação e estiveram em um estado mais crítico, alguns que necessitaram de terapia com uso de corticoide em doses mais elevadas, que acabaram desenvolvendo aí algum tipo de catarata, né? A gente sabe que essa doença ela tem um efeito trombolítico, então ela pode causar algumas tromboses, né, alguma obstrução vascular. As dores de cabeça persistentes são as principais queixas dos pacientes. Mas esse médico ressalta que essas sequelas podem ser ainda mais graves. Como um AVC, AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Esses pacientes também podem ter um quadro de encefalite, que seria uma inflamação do cérebro, ou da medula, que é a mielite, gerando fraqueza, confusão mental, desorientação, né? Isso são sintomas que nós temos visto nesses pacientes. Ainda segundo o neurologista, esses sintomas surgem porque o vírus tem maior capacidade de entrar nas células nervosas. Eles são abundantes nas células nervosas, tanto do cérebro como da periferia do nosso corpo, né, dos nervos e raízes. Então, o vírus tem uma facilidade de entrar nessas células. Só que a capacidade de invadir as células é variável de paciente para paciente. É importante um acompanhamento médico, né, um neurologista, para avaliação do grau de incapacidade e dificuldades que esse paciente vai ter, né, e tentar propor algum tratamento de adaptação, né. Nós, infelizmente, não temos um tratamento específico para esses sintomas neurológicos, mas nós podemos reabilitar o paciente.